Estudo do Evangelho de Jesus, Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5 de Gálatas. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Qual servidão Paulo está falando? Antes, as pessoas tinham que servir aos deuses. Principalmente na região da Galácia, as pessoas não eram cristãs, também não eram judeus. Eles tinham suas próprias crenças. E foram convertendo ao cristianismo, foram atendendo ao chamado de Paulo e se transformando. A partir desse momento, ele mostra que nós, como cristãos, estamos livres de oferecer oferendas, de cumprir determinados ritos. Então não somos mais, vamos ficar como um serventuário daqueles seres espirituais. E sim, agora nós vamos servir a Jesus de uma outra forma, fazendo o bem, ajudando-nos mutuamente e trabalhando para que o bem estabeleça nos corações de quem estiver em torno de nós. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E como eles iam para a igreja, e a igreja que atendia eles inicialmente era uma sinagoga, e dentro da sinagoga eles iam convertendo o seu modo de pensar, o seu modo de agir, e para entender o Cristo. Mas tinha aqueles judeus que queriam que circuncidasse os novos cristãos. E aí Paulo falou, se vocês se deixam circuncidar, vocês não são mais cristãos como deveriam ser. E de novo protesto a todo homem que se deixa circundar, que está obrigado a guardar toda a lei. E aí era outro detalhe, que quando circuncidava, falava, agora você é obrigado a guardar toda a lei, desde Moisés até aqui. Então, era mais um vínculo, uma ação psicológica nas pessoas, já que você fez isso, então você tem que seguir desse jeito. Esse é outro padrão de raciocínio, essa é outra forma de entender. E Paulo, já sabendo das amarras que tinham, das crendices da época, da forma com que eles impunham a lei para as pessoas, ele pedia que eles se contendessem e não se deixassem levar por aquelas ideias, por aquelas ações. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Se as pessoas vão seguir o Cristo, a partir do momento que ele vai procurar se justificar pela lei de Moisés, ele já perde a graça do Cristo. Então Paulo mostra que Moisés foi importante, ele estabeleceu uma base até aqui. Da agora para frente vamos seguir de acordo com Jesus. Porque nós, pelo Espírito da fé, guardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. E aí já coloca mais um detalhe para nós. Nós temos que ter caridade naquilo que nós fazemos, naquilo que nós vamos praticar, porque se estamos servindo Jesus, que foi toda uma exemplificação de amor e de caridade, nós temos que trabalhar também com amor e com caridade. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedecesseis à verdade? Eles estavam indo bem. Quem começou a botar algum entrave para não seguir a verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E ao tentar levá-los para um caminho diferente daquele proposto pelo Cristo, Paulo traz para nós um alerta importante. Um pouco de levedo leveda a massa toda. Toda a massa será levedada, toda ela inchar-se-á a partir do momento que se coloca o levedo, o fermento. Por isso, nós temos que ter muito cuidado com as ideias que se infiltram para que mantenhamos a pureza da essência daquele ensinamento, daquela forma de entender, de acreditar e de ver. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Quem é que está criando essas ideias? Quem está insuflando essas ideias? Sofrerá condenação. Então nós temos que procurar trazer para nós um bom sentimento, um bom ideal de amor e procurar criar
ideias superiores para que em nossos corações brotem sempre a esperança e a fraternidade. E principalmente aprender com Jesus, amar, perdoar e seguir a construção do bem, seguir a construção de um mundo de luz sempre. Agindo assim, trabalhando assim, construindo assim, faremos o melhor possível para que possamos nos aperfeiçoar e nos burilar como espírito imortal que somos. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo o escândalo da cruz estará aniquilado. E ali, ele coloca para ele, se ele pregava a circuncisão, por que estava sendo perseguido? E, portanto, Paulo respeitava quem estava circundado, mas também pedia para quem não fosse, não precisava fazer aquilo. Seguia os ensinamentos do Cristo, naturalmente, sem os paradigmas antigos de Moisés, sabendo que a lei de Moisés foi uma base para conduzir o povo hebreu até aquele momento para receber o Cristo. A partir dali, passaria a valer os ensinamentos de Jesus. E se começasse a criar problemas com a circuncisão, a crucificação teria valido para quê? Toda a lei profetizava que Jesus seria crucificado para nos libertar, para nossa tomada de consciência, para a abertura de novos ângulos de visão para a nossa existência. Se estamos indo para um caminho retrógrado, um caminho contrário àquele, então temos que repensar para reconduzirmos a nossa existência, reconduzirmos a nossa vida. Eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade. E, de novo, ele chama a atenção para a caridade. Não fique dando valor ao corpo físico, se tem circuncisão, se não tem circuncisão. Busque sintonizar com o mais alto, buscar a amplidão da vida e assim procurar, então, vivenciar o amor, vivenciar a fraternidade e a paz. Todos nós precisamos aprender a construir um mundo melhor. Todos nós precisamos aprender a edificar um mundo de mais paz, de mais harmonia e de mais fraternidade em nossos corações. E, principalmente, a partir dessa harmonia no coração, fazer a caridade uns para com os outros e com aqueles necessitados que batam à nossa porta. Porque toda lei se cumpre numa só palavra honesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis, vos devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo-vos, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Essa palavra é difícil, né? Mas é quando a gente se deixa levar para aquelas nossas tentações, pelos nossos impulsos, concupiscência. Então, nós temos que dominar nossos impulsos, não podemos nos deixar levar por eles e temos que ter cuidado na hora de lidarmos uns com os outros para sermos bons e ajudarmos-nos mutuamente. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por isso, não tem que ficar atacando um ao outro, criticando um ao outro, tentando prejudicar um ao outro. Olhemos para dentro de nosso coração e procuremos ver se estamos realmente andando de acordo com a lei, se estamos procurando andar realmente de acordo com os ensinamentos do Cristo. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. É a eterna luta que todos procuram uma fórmula mágica para vencerem-se. O espírito sabe que tem que colocar limites, mas o nosso corpo físico tem impulsos, necessidades. Nós devemos comer pouco, mas a gente chega, tem aquele prato gostoso, a gente fala assim, mas está tão gostoso. Ué, qual a diferença de estar tão gostoso e de não estar gostoso? É importante que comermos a quantidade necessária para a nossa alimentação e não o excesso. Todo esse trabalho íntimo, todo esse trabalho de compreensão deve ser feito
intimamente em nosso coração. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Por isso, aquele que é guiado pelo Espírito não está debaixo da lei do Velho Testamento, mas está diante do convite sublime da intuição e da inspiração divina de Jesus, que nos impulsiona para um caminho onde nos purificaremos e desenvolveremos o sentimento de amor e de misericórdia uns pelos outros. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. E aqui eu fui olhando a questão de algumas palavras. Prostituição, quando a pessoa procura, normalmente é empregado nesse sentido, da pessoa procurar um sexo pago, ou mesmo que não seja pago, seja aquele sexo sem compromisso. As impurezas, tudo aquilo que é impuro, das mais variadas conotações. E a lascívia, luxúria e sensualidade. É uma pessoa que quer botar uma roupa muito luxuosa, mas para despertar uma sensualidade. Seria a lascívia. É quando a carne está te dominando e você não está fugindo dos princípios estabelecidos pelo Espírito da palavra do Cristo. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. E aqui de novo, grande conjunto de palavras que ele usa aqui, e que é interessante quando a gente vê. Idolatria, você idolatra alguém. As pessoas normalmente colocam um jogador de futebol, um cantor, uma cantora, meu ídolo, minha ídola, e as pessoas idolatram aquele ser. Não tem nada de errado. Não pode querer sair fazendo, imitando de qualquer maneira, sem parar para pensar nas consequências. Porque tem alguns que tomam um estilo de vida bastante complicado, bastante delicado e comprometedor perante a justiça divina. Então, essa idolatria tem que ser olhada. Feitiçaria. Se tem um jogo do seu time e tem um pênalti contra o seu time, você torce para o atacante chutar para fora, você está fazendo a maldição, você está fazendo a maldiçaria. Uma feitiçaria. Então, o que você tem que fazer? Tem o pênalti contra o seu time, torça para o seu goleiro pegar. Você está fazendo uma bênção, é seu direito de fazer. Nós não podemos fazer é o contrário, a maldição. E a maldição é uma espécie de feitiçaria. E a outra espécie de feitiçaria é querer fazer um amuleto, fazer qualquer outra coisa, para que aquele símbolo material te traga alguma coisa, ou um sentimento de alguém, ou que você fique rico, criando um artifício para aquilo ali. E tem tantas, aí entra na área do fetiche que vai para várias outras situações. Vamos lá. Inimizades. Criar inimizade um com o outro para quê? Só para dificultar a próxima existência, a próxima reencarnação? Porfias. Porfias é interessante. Guerras de palavras. Então, nas porfias você vai começar a fazer as discussões para ver quem fala melhor do que o outro, disputando quem faz um discurso melhor do que o outro. Não um cenário político. É um ambiente de templo religioso. Se um está falando bem, que bom que falou bem. Treine para você falar bem também, mas é uma competição saudável, de procurar fazer de uma forma melhor, de procurar esclarecer melhor, não de querer achar que tem que que tem que ser maior do que o outro. Nós temos que trabalhar para que o evangelho sobressaia no meio onde nós estamos vivendo. Emulações, competições e rivalidades. Ficar competindo uns com os outros, mas de uma forma de criar a rivalidade entre o outro. Porque se você quer fazer o melhor, o outro quer fazer o melhor, respeitando-se, procurando aperfeiçoarem-se, sem deixar o sentimento de inveja que vem depois a somar-se. Então nós temos que agir sempre com respeito, sempre com tranquilidade. Normalmente, se as pessoas começam com emulação, elas vão ficar com muita raiva uns com os outros, um do outro. Peleja. É uma disputa de palavras, mas de forma poética, com versos. Então, um faz um conjunto de versos, outro faz um conjunto de versos e deixa-se o sentimento menos nobre aflorar nessas situações. Porque se cada um for falando em forma de verso, mas para enaltecer o Cristo, enaltecer as boas ações de cada um, tudo bem.
Agora, quando se disputa, às vezes até partem para as agressões verbais. Então essa é a peleja. Dissensões, divergência, falta de concordância. Então, para que nós vamos ficar criando discordância dentro do ambiente? E quando fala assim, eu discordo, os ânimos já se afloram para vir para o ataque. Então, antes da gente falar eu discordo, fala assim, em qual livro está escrito isso? Em qual parte do evangelho tem esse tópico? Vamos conversar a respeito? Então, você muda o ângulo da direção da conversa, evita a contenda e vai para um diálogo construtivo. Heresias é pensamento diferente. Quando você difere daquele pensamento, ainda tem de um sistema ou religião, uma doutrina que se opõe àquela doutrina da igreja. Então, quando a pessoa parte por heresia, ele está criando teorias, falando, não, mas eu não concordo com isso não, isso é assim, mas é assim baseado em quê? Em qual livro você está? Então, heresia não é só você sair de uma igreja, é você criar uma filosofia contrária que se opõe e ir para o embate. Olha quantas coisas tinham que ser evitadas. Falar baixinho, né? Ainda tem até hoje, em todos os templos religiosos. Nós temos que corrigir isso. Ainda tem as heresias, ainda tem uma série de pelejas, dissensões, inveja. A inveja é fácil, tem só tomar Ruta Graviolens acima do CH9 que vai te corrigir o sentimento de inveja. Você vai deixar de ser invejoso. Mas procure evangelizar seu sentimento para ter menos inveja, para ter criar menos problemas para você mesmo. Os homicídios, aí, é um dos crimes mais complexos que tem dentro desse conjunto ali. Bebedice, para que vai ficar bebendo? Tem uma reunião de família, todo mundo sentar, conversar, bater um papo agradável. Aí tem que ter uma mesa com bebida e comida não muito saudável para o mundo moderno. Vamos ter cuidado com isso, vamos evitar tomar lá uma bebida, tudo bem. Mas os excessos são desagradáveis. Glutonarias. A mesa, para que tanta comida? Vamos comer aquilo que é necessário, né? E coisas semelhantes a estas. Então, ele traz aqui para a gente um conjunto de dados que nós temos que evitar para não criarmos problemas para nós mesmos. Então, aparentemente, a gente sabe o que é aquelas palavras, né? Mas quando a gente confere no dicionário, que a gente vai olhar, elas trazem sempre um algo mais para nós interpretarmos. E quantas vezes nós estamos criando uma discussão estéril, que é uma dissensão, simplesmente porque quer um ponto de vista ou tem um ponto de vista, mas ao invés de dizer onde está escrito, vamos ao livro, vamos ao tópico do evangelho, onde está, vamos ver se é isso mesmo que está lá. É muito mais saudável do que ficar batendo boca, discutindo tantas coisas mais. Então, Paulo aqui, nesse capítulo 19, nesse versículo 19 e 20 do capítulo 5 de Gálatas, ele traz para a gente um conjunto de informações importantes. 19, 20 e 21, né? Onde nós devemos nos observar, tomarmos as nossas posições e agirmos para crescermos perante a justiça divina. Acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vamos voltar lá no 19 para a gente fazer uma leitura completa? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por quê? Vai criar mais vínculo às coisas aqui da terra, nós vamos criar emoções que nos deixam mais pesados e ficamos mais presos aqui no solo terrestre. Então, para que a gente tenha mais liberdade, que a gente consiga caminhar melhor, nós devemos então procurar abrir nossos corações aos céus, abrir nossos sentimentos para nos tornarmos melhores e falar livremente, conversar livremente, sem disputas, sem contendas e sem
Nenhuma dessas qualidades negativas ali que Paulo já enumerou para nós. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Você fazendo a caridade, você está sublimando a sua alma, alimentando sua alma. E aí você tem o prazer de fazer o bem, conquista a paz interior por estar fazendo o bem, vai ser bom, vai ser agradável, vai ser uma pessoa mansa dentro daquele meio, vai desenvolver a bondade, a fé, a mansidão e a temperança na sua alma. Virtudes que te elevam, te deixam mais leve e te impulsionam para os céus. E aqui tem mais uma palavrinha diferente, que às vezes a gente fala, longanimidade. O que é uma longanimidade? É a qualidade de suportar as diferenças com firmeza, sem contrariedade. Então, as diferenças vão existir, você tem que suportá-la longanimidade, longanimamente, para que você possa conviver bem com a pessoa. Porque nenhum de nós somos iguais. Todos nós somos diferentes. Mas então a interpretação vai ser diferente. A interpretação pode ser, mas o texto avaliado não pode ser diferente e não pode destoar muito do padrão. Se o Paulo fala que tem que fazer caridade, você acha que tem que vender tudo e não dar nada para ninguém, você está destoando do padrão. Não, mas o fato de eu estar produzindo para vender é uma grande caridade. Mas não é só uma caridade, é uma responsabilidade de você de produzir. Então, aí a gente tem que ter coerência para não fugir dos padrões, senão vai ficar entrando heresia. Então, as diferenças existem, mas diferença no nosso jeito de ser, de interpretar, de falar, mas a essência tem que prevalecer. E benignidade é o ato de ser bom, de ajudar, de ser agradável uns aos outros. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então todas as nossas tendências nós deixamos de lado, aquelas tendências bem carnais nós já vamos deixando de lado para cultivarmos a sublimação e elevação de nossos sentimentos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Por isso, é importante nós ficarmos observando. A partir do momento que a gente vai se espiritualizando, as coisas materiais não têm tanta importância para nós. Não precisamos ter o celular mais caro, o computador mais caro, o carro mais caro. E se alguém o tem? São as diferenças. Deixe ele ter. Se ele não tiver, se ele não comprar, quem que vai comprar? Como que vai gerar empregos? Mas nós temos que saber sermos comedidos. Andar segundo as nossas possibilidades, usar aquilo que nós temos em mãos para usar, que esteja dentro do nosso alcance, dentro das nossas possibilidades. E assim, agindo sempre com essa benignidade, com longanimidade, nós vamos conseguindo angariar virtudes e ajudando nossos irmãos de caminhada também a angariarem virtudes. E assim, ambos se aperfeiçoam, ambos chegam mais próximos do Pai. Por isso, o Evangelho, estudar o Evangelho, vivenciar o Evangelho, tem um conjunto de características, de ações, de situações para nos elevar para o Pai, para nos conduzir ao Pai. Que as bênçãos de Jesus estejam nos iluminando, nos abençoando, para prosseguirmos a nossa caminhada hoje e sempre.